Julho é mês de férias, festa e, por que não, de chocolate. No último dia 7 foi comemorado o Dia Mundial do Chocolate. E a gente aproveita essa data como ponto de partida para falar de uma história que vai além do doce. Hoje a gente conversa com Roger, um jovem de São Miguel que começou ajudando em uma confeitaria da cidade e com muita dedicação foi traçando sua trajetória até chegar em São Paulo, onde trabalha hoje. É uma história de escolhas, caminhos e o que a juventude daqui pode sonhar. Bem-vindo, bem-vinda ao Na Calçada da Gente, o podcast onde São Miguel se encontra para conversar sobre o que importa. Aqui, como numa boa conversa na calçada, a gente compartilha histórias, ideias e sonhos para transformar a nossa cidade. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Daisy, no episódio de hoje vamos falar sobre juventude, trabalho e transformação. Histórias que mostram que sair de São Miguel não significa deixar a cidade para trás, mas carregar ela com a gente para onde for. E para isso, a gente recebe o Roger, um micaelense que foi trilhando seu caminho com coragem e hoje atua fora da cidade, mas sem perder as raízes. Seja bem-vindo, Roger. Roger, para começar, conta pra gente quem é você, de onde você vem, como foi sua infância em São Miguel, adolescência. Na verdade, eu me sinto um pouco meio potiguar e um pouco meio cearense, porque eu cresci uma parte em São Miguel, só que outra parte da minha infância eu cresci no sítio Aba, que é Ceará, né? Então, todo dia eu tava indo ali pra escola, eu tava entre os dois. Aí eu acho que eu sou um pouquinho de cada. Tenho 24 anos, pertinho de completar 25. Eu comecei na confeitaria ajudando a minha tia, Rejane, né? Acho que quem eu não conheço pode me conhecer como sobrinho de Rejane, porque a vida inteira muita gente só falava assim, você é quem? Sobrinho de Rejane, Rejane dos bolos, assim, sei. Na minha infância, eu fiz o ensino fundamental ali no Elisiário Dias, né, até o 9º ano, estudei com Daisy, inclusive, foi onde a gente se conheceu. O ensino médio eu fiz na Junei, né, terminei ali em 2018. Depois eu até cheguei a prestar Enem, eu quase fui estudante da UERN ali, eu fui aprovado no curso de letras em inglês no campus de Pau dos Ferros, só que eu optei por continuar na confeitaria e aí eu mudei para São Paulo para melhorar um pouco o meu trabalho, ter umas experiências diferentes assim na confeitaria. Por aqui eu passei por várias áreas, eu trabalhei em confeitaria de supermercado, de fábrica, em ateliê, que é o que eu tô agora, por exemplo. E Roger, como é que foi para você, assim, tão jovem, entrar na confeitaria e, assim, decidir que isso era algo que você queria para sua vida mesmo? Então, desde criança eu gostava muito de ficar na cozinha mesmo. O que tivesse em casa, se eu tivesse com fome, eu ia na geladeira, olhava o que tinha, o que dava para cozinhar. E aí soltava a criatividade, né? Se não desse para fazer nada muito elaborado, nem que fosse um bolo de micro-ondas, mas eu sempre gostei de cozinhar. E outra coisa que eu gostava de fazer, assim, desde criança também, para mim, cozinha tá muito atrelada em arte. E eu sempre gostei de desenhar, eu gostava de ler, eu gostava de brincar com massinha de modelar também, que eu pedia para minha mãe comprar. E aí, quando eu ia lá pra tia Rejane, eu ficava vendo ela fazer os bolos, eu achava muito legal. E aí, eu comecei a ajudar ela aos poucos, assim, eu tava ali, faz esse cortador aqui para mim, corta essa massinha aqui, faz isso aqui, mexe esse recheio, uma coisa aqui, outra ali. E aí, também por vir de uma família, né, na época a gente não tinha uma condição tão boa, eu precisei começar a trabalhar um pouco cedo, assim. E aí eu pedi para minha tia para começar a trabalhar com ela. Ela, no início, ela relutou um pouco, assim, porque eu era muito moleque, né? Ela queria mais que eu focasse na escola. E aí a gente conversou e a condição foi, tudo bem, você pode trabalhar aqui me ajudando, mas você tem que continuar sendo um bom aluno, tirando nota boa, essas coisas. E aí foi o que eu fiz, né? E aí nisso eu tinha quase 14 anos. Eu lembro que eu estava no 8º ano do ensino fundamental. A parte bom de trabalhar em família, às vezes, é que você tem um pouco mais de liberdade, né? Como eu era minha tia, eu tinha um pouco mais de liberdade na cozinha. Eu acho que eu aproveitei bem isso, né? Às vezes eu via
um bolo diferente, alguma coisa que ainda não fazia na cidade, porque, querendo ou não, São Miguel está se desenvolvendo, mas uns anos atrás era muito difícil fazer algumas coisas muito elaboradas, porque não tinha nem loja para comprar os produtos ou algumas ferramentas diferentes. Cada vez eu queria aprender mais. Aí eu comecei modelando um docinho, depois mexendo um recheio, enrolando um brigadeiro. E aí só foi fluindo, né? Aí com o tempo, muito vídeo aula de YouTube também, porque a gente também não tinha muitos cursos e tal, né? Aqueles vídeos bem caseiros, assim, que a pessoa pegava uma câmera qualquer e ensinava ali uma técnica simples que se transformava numa coisa mais grandiosa no futuro e tal. E aí foi indo, eu me encontrei na área, né? Tô trabalhando nela até hoje. Muito bom. E aí você comentou um pouco dessa sua ida, né, para São Paulo. E aí eu queria entender um pouco mais, quando foi que você decidiu sair de São Miguel? Enfim, você já adiantou também um pouquinho do porquê, mas contar um pouco, compartilhar com a gente um pouco desse processo também. Assim, desde muito jovem eu tinha muita vontade de conhecer vários lugares. E eu sempre falava assim, que eu iria embora, né? Acho que Daisy sabe bem disso. Eu sempre falava assim, não, eu vou morar fora em algum momento. Tanto que uma coisa que eu fiz por conta, quando eu estava na minha adolescência, foi começar a estudar inglês. Porque eu tinha muita vontade de um dia ir para fora do país, né? Ainda não aconteceu, mas eu tinha muita vontade de ir para fora do país, fosse a trabalho ou um intercâmbio, o que fosse. E eu gostava muito do programa do Bud, né? Do Cake Boss, que ele passava. Tinha tanto na TV fechada quanto, enfim, né? Dava para assistir pela internet também. E aí eu lembro que eu achava ao máximo, assim, os bolos, aquelas coisas mirabolantes. Eu sempre ficava assim, ai, tia, vê isso, vê isso. Ela, meu filho, é muito difícil a gente fazer isso daqui a aqui. A gente não tem essa ferramenta que esse homem tem e tal. E aí eu falei assim, ainda vou trabalhar para ele. Só que quando a gente é adolescente, a gente sonha muito alto, né? Não que na vida adulta a gente não faça isso, mas na adolescência parece que tudo é possível. A primeira loja que ele abriu fora do Brasil, ou fora dos Estados Unidos, foi aqui no Brasil, em São Paulo. Eu vim aqui a passeio uma vez antes de morar e eu fui conhecer essa loja. E eu fiquei encantado, que é aquela coisa de televisão. E quando a gente mora no interior, que tudo é muito, como é que eu posso dizer? A gente não tem muito acesso à cultura, a coisas diferentes, assim, né? Tudo muito fechadinho ali. E aí, imagina ter ido nessa loja, que tinha sido a primeira loja fora dos Estados Unidos. Então, eu fiquei completamente encantado. Eu acho que foi nessa viagem que eu tive certeza que eu viria para cá. E aí, quando eu estava me programando para vir, teve a pandemia. E aí, eu achei que não seria uma boa ideia. Eu fiquei um pouco mais. Aí, eu mudei para cá em janeiro de 2021. Foi dia 21 de janeiro, se eu não me engano. Até o dia da viagem eu trabalhei com minha tia. Eu lembro até hoje, o último bolo que a gente fez lá, que eu fiz, foi um bolo de pasta americana preto, assim, que eu escrevi uns lettering nele com corante branco, assim. Eu não tenho foto, mas eu lembro. Foi o último bolo que eu fiz, eu lembro também porque ela tava chorando. E aí depois eu mudei pra cá. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei um tempo trabalhando num supermercado, na confeitaria do supermercado. Era uma linha mais de produção, porque mercado não é nada muito elaborado, né? É aquele negócio que a rotatividade é muito grande, é aquele produto que tem que fazer para vender no dia, porque no outro dia já não tá bom para consumo. E aí eu fiquei lá por uns 3 meses, até que eu consegui entrar na Carlos, com muita insistência. É, Às vezes eu penso assim, eles me contrataram para eu parar de mandar currículo, porque eu mandei muitos. Eu tinha mandado currículo para eles, tanto fui na loja presencialmente levar, quanto enviei pelo e-mail, mas nunca tinha uma resposta. E eu ficava assim, putz, mas por quê? Será que meu trabalho não tá bom o suficiente? E aí eu pedi para minha tia me mandar uma carta de recomendação. Eu sempre tirava foto dos meus trabalhos também. E aí eu meio que montei um slidezinho ali, uma coisa. Aí eu fui no Instagram deles e perguntei assim, oi, tudo bem? Eu tenho muito interesse em trabalhar com vocês. Eu queria saber se tem vaga disponível, como que eu faço para fazer parte da equipe. E aí a moça me mandou o e-mail do RH. Ela falou assim, manda o seu currículo nesse e-mail aqui.
Aí eu falei assim, tudo bem.